Bom, dando sequência aqui em física elétrica, agora a gente vai estudar um pouco mais cada elemento que forma, um circuito elétrico. Tá? Começando pelo gerador, a gente já falou um pouquinho sobre ele na introdução, mas basicamente a intenção, o objetivo do gerador ali é criar uma DDP. DDP, vamos dar outros nomes para isso também, pode ser diferença de potencial, tensão, voltagem, é aquele U que a gente já trabalhou um pouco antes. Então, o gerador é representado dessa maneira, tá? Mais para o menos aqui, ele dá uma volta no circuito e chega no menos, ali é a corrente, e ele vai gerar essa tensão, é o 220 volts, é o 110 volts, basicamente, permitindo a passagem de corrente elétrica no circuito. Graças a ele, que é gerada essa diferença de potencial e a corrente consegue percorrer nesse circuito elétrico aí. Tá? O inverso do gerador é o que a gente chama de receptor. Enquanto o gerador vai estar gerando uma DDP, criando uma DDP, ele gerando uma corrente elétrica, o receptor vai estar recebendo essa corrente elétrica e vai transformar isso em algum outro tipo de energia, seja mecânica, seja energia luminosa, som também, tudo isso é um receptor, vai consumir a energia elétrica. Basicamente, tudo que a gente liga na tomada atua ali como um receptor. Certo? Repara aqui no detalhe, olha, a corrente de um gerador, ela dá a volta e ela chega no negativo. Enquanto a corrente de um receptor, ela vai chegar num positivo, tá vendo? Então ela é inversa, literalmente o símbolo que a gente usa aqui, é o símbolo invertido aqui do gerador, tá? Basicamente ele vai estar transformando em qualquer outro tipo de energia. O resistor, a gente já comentou um pouco sobre eles também, as resistências e tudo mais, a gente falou sobre a lei de Ohm, mas a gente vai estudar um pouco mais qual que é o objetivo do resistor, Ele tem duas funções, ou ele transforma energia elétrica em energia térmica exclusivamente, tá? É aquilo que a gente já falou sobre um chuveiro elétrico, ele tem uma resistência, um secador de cabelo, ele tem uma resistência também, porque ele está gerando diretamente energia térmica, tá? Ou então limitar a passagem de corrente elétrica, ele controlar a corrente que vai passar pelo seu circuito e tudo mais para não queimar os outros elementos, tá? Então, dependendo de cada situação, você usa ou uma resistência com o intuito de gerar calor ou de gerar uma limitação nessa corrente elétrica, tá bom? Então, só um comentário aqui, olha, o receptor ele transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, mas se for térmica, é mais interessante você usar uma resistência, tá? O capacitor. Capacitor ele é representado por essas duas placas paralelas aqui, tá? Diferente dessa e dessa, as duas placas têm o mesmo tamanho e elas a funcionalidade, a intenção ali, o objetivo do capacitor é de armazenar carga elétrica entre essas placas, tá bem? Existe uma determinada distância aqui de algum isolante térmico, pode até ser o ar, que seja, tá? E aqui a gente vai definir a equaçãozinha, olha, capacitância é igual a carga dividido pela tensão, DDP, voltagem aqui, entre as duas placas. Tá bem? Então você vai estar ali armazenando a carga elétrica. Quando for necessário, você pode liberar essa carga. Alguns exemplos aqui de capacitor, por exemplo, aqueles flashes de câmera antiga, ele vai armazenando a carga ali dentro, na hora que você dispara, ele libera essa carga e faz aquele tim, esse barulho, esse sonzinho aí, é o capacitor liberando a carga. Outro exemplo são aqueles desfibriladores, de médico, quando você tem que reanimar alguém e tudo mais, eles são duas placas, tá carregando, na hora que libera a carga elétrica no corpo da pessoa, dá um choque e a pessoa pode voltar à vida e tal. Essa é a ideia. Tá? Beleza, esses elementos são elementos funcionais, eles vão fazer o seu circuito funcionar, tem um objetivo de funcionamento e tudo mais. Esses dois elementos aqui agora, eles são elementos de medição, tá? Aparelhos de medição para você ver se está tudo ok, se está de acordo com o esperado, Começando pelo amperímetro, o próprio nome aqui, ó, ampere, já indica que a corrente elétrica, tá? Ele vai medir a corrente elétrica que está passando nesse fio, que está passando nesse circuito, tá? Importante, ele deve ser sempre ligado em série, nunca em paralelo. Se você ligar em paralelo, não funciona, pode até queimar, tá? Toma cuidado com isso. Corrente elétrica passando pelo amperímetro vai mostrar ali o valorzinho, dessa corrente aqui, desse I aqui, essa é a ideia, esse é o objetivo, tá bom? E o voltímetro, o próprio nome já diz, vai medir a voltagem, a DDP, mede a tensão entre dois pontos do circuito, deve ser sempre ligado em paralelo, ao inverso. O voltímetro aqui, ó, você liga em paralelo com os pontos que você quer estudar, aqui eu botei uma resistênciazinha só para a gente estudar ela, tá? E aí, dependendo aqui da DDP liberada ou consumida, por assim dizer, por esse resistor,
o voltímetro vai mostrar o valor ali bonitinho. Então é assim que você consegue ver na vida real, por exemplo, a voltagem ou a corrente de um circuito, usando o perímetro e o voltímetro. Tranquilo, pessoal? Bom, um exemplozinho rápido aqui só para a gente ver melhor esses instrumentos de medição, amperímetro e voltímetro, que é um circuitinho, tá? Com um amperímetro aqui, com um voltímetro aqui, e está pedindo para determinar exatamente esses valores de V, né, que mostra aqui, e o de A, que está mostrando aqui. Bom, parece um pouco confuso no começo. Para facilitar, para simplificar a nossa vida, a gente pode, por enquanto, tá, fingir que não existem esses instrumentos de medição. A gente vai começar a estudar ali, né, como a gente já fez até nos outros exercícios. Finge que esse circuito está só aqui, ó, tá? Uma coisa que pode confundir é vocês acharem que, por exemplo, não entender direito o que está acontecendo nessa parte aqui, dessa ponta aqui desse circuito, né? Porque ele não está representado da maneira que a gente está acostumado a ver. Para facilitar a visualização de vocês, dá para você começar a fazer a corrente e ver o comportamento da corrente, tá? Ela vem aqui, ela passa normal e, como eu disse, ignora o voltímetro ali em cima, tá? Vem com a corrente normal. Quando ela chega nesse ponto, o que vai acontecer? Essa corrente vai se separar. Tá? Isso caracteriza uma associação em paralelo. Tá? Então você vai ter aqui uma corrente, vamos chamar de I1, tá? E uma corrente que vai vir para cá, ela vai se dividir de novo. Então a gente pode falar que aqui é I2 e que para cá é I3. Então você tem aqui, olha, é como se esses três segmentos aqui grandes fossem uma grande associação em paralelo. Tá? Vamos redesenhar isso para tentar mostrar melhor o que está acontecendo. Né? A gente tem aqui a nossa voltagem, né, a nossa bateria, temos uma resistência aqui, então esse segmento inteiro está como se estivesse em paralelo. Vamos fazer o seguinte, esse aqui de baixo, de 3, esse aqui do meio, de 3 também, e em cima vai ser esses 3 de 1, é o terceiro fio, o fio mais externo, tá vendo? Então vai ser esse aqui, ó, tem um aqui, um aqui e vai ligar de novo. Ligou de novo, voltou, todas as correntes se encontraram novamente aqui. Se encontraram novamente aqui, correto? Você vai ter a corrente normal, o I normal que saiu lá, ou seja, aqui você já vai estar em série novamente. E aí você pode voltar a fechar aqui. Esse cara aqui vale 1, esse cara aqui vale 1, então é um aqui e um aqui. Pronto, agora está mais comum com o que a gente está acostumado a ver, certo? Esses três caras aqui estão em série. Lembra daquilo que eu falei, sempre começa do mais interno, tá? O mais interno é essa galera aqui em cima, olha. 1 mais 1, só somar, não tem problema nenhum, tá? Vai ficar igual a aqui de 1, certo? Aqui em cima 3, aqui no meio 3, aqui embaixo 3 também. Se encontrou aqui no final, pá, voltou para um de 1 aqui. 3 resistores em paralelo iguais, o que a gente pode fazer? Dividir por 3, lembra daquela dica, tá? Não lembrou da dica, não lembrou dessa fórmula? Não tem problema, pode usar aquela fórmula grandona, 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vai dar a mesma resposta, tá? Mas a gente quer facilitar aqui, então o que a gente pensa? 3 resistores idênticos, divide por 3. Então o nosso novo circuito, né? Vamos redesenhar aqui de novo, eu tô redesenhando com calma aqui, só para vocês visualizarem bem, tá? O que está acontecendo? 1, né? 3 dividido por 3 vai dar 1 também. Esses 3 carinhas aqui já estão em série, só somar, então vai ser isso aqui, ó. 3. Ufa, finalmente, terminamos aqui. Essa resistência, é a grande resistência equivalente. Esse circuito inteiro pode ser substituído por um resistor de 3 ohms, que vai estar coerente ali com o que a gente está esperando. Lembrando que a bateria é de 12, né? 12 volts. O que a gente consegue descobrir com isso? Temos o U, temos o R. U igual a RI. A gente vai descobrir o I, né? U é igual... I igual a 12 sobre 3. 4 amperes. Que I é esse? É o I que sai daqui, olha. É o I genérico, é o I total desse circuito, tá? Ele vai sair daqui com 4 amperes. Beleza? Bom, vindo para cá, a gente vai ter que começar a voltar, tá, gente? A gente vai fazer o processo contrário agora para a gente voltar para o circuito mais complicado. Qual é o ponto mais complicado aqui nessa situação? Essa resistência daqui, né, que a gente mudou, que ela era uma associação em paralelo. O que a gente sabe que acontece aqui?
a gente já descobriu que a corrente que entra é de 4, né? Se a gente já descobriu que a corrente que entra aqui é de 4, então o que a gente vai ter que fazer? U igual a RI de novo, só que agora a gente sabe o R e o I. Então, U vai ser igual a R vezes I, U igual a 4 volts. Que U é esse? É esse U daqui só, tá, gente? É esse U que está desse ponto para cá, essa é a diferença de potencial. Que é igual daqui para cá. Lembra daquilo que eu falei com vocês? Numa sociedade, a gente pode até fazer daqui também. Daqui para cá, tudo igual. Lembra daquela relação que a gente falou na última aula, que numa associação em paralelo, a DDP é sempre constante para todo mundo, tá? Isso é importante para vocês entenderem. Beleza. Encontramos o U daqui para cá. O que a gente vai ter que descobrir? Qual é a corrente que sobe para cá, né? Seria o nosso I3 que a gente chamou ali mais cedo. Temos duas maneiras de fazer isso, tá? A maneira mais correta e a maneira mais macete, né? O bizu, aqui para fazer mais rápido. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Primeiro, da maneira mais correta seria você usar de novo a lei de Ohm, só que agora você sabe que o U é de 4 volts, né? E que a resistência é de 3. Você quer descobrir aqui em cima, né? A resistência é de 3. U igual a RI, você vai achar a corrente. Só que eu vou fazer um jeito mais maceteado agora. Qual é a corrente que entra aqui? 4, não é? É a corrente total que a gente já descobriu aqui. Beleza. Como são 3 resistências iguais, você pode afirmar que ele vai dividir por igual. Tá? Ou seja, vai vir 4 terços para cima, 4 terços para cá e 4 terços para baixo. Tá? Isso só é válido porque as resistências são idênticas. Se as resistências fossem diferentes, você teria que fazer, né, o U igual a RI aqui que eu comentei. Ou seja, a corrente que a gente está procurando, ela é 4 terços. Beleza. Tá vendo que a gente está voltando todo o processo? Esse é o objetivo, tá? I3. I3 não é a corrente que passa em cada um aqui? Então já descobrimos o que a gente queria, não é? A gente não queria o I3, não é? O I3 que chega até aqui, ó. Então, acabamos de descobrir quando a gente fez essa divisão aqui, tá? Ou seja, vamos anotar aqui embaixo. A igual a 4 terços de ampere. Tem algumas maneiras de fazer isso, esse maceteado aqui é o mais rápido, né? E aqui vamos descobrir a voltagem. A voltagem já pode ter descoberto há um tempinho já. A gente sabe qual é a corrente, que é o I, de 4 amperes. E a gente sabe que a resistência é de 1. Vamos fazer aqui então. Ó, fazer aqui. U igual a RI de novo, é sempre a mesma forma. A gente sabe que a resistência é 1 e que a corrente que passa nessa resistência é o I total, que é 4. Ou seja, o U é de 4 volts também, né? Igual aquele lá, e faz sentido, afinal de contas, é 1 e 1, ele é todo simétrico, ele é tudo bonitinho, né? Ou seja, então, o V, que é mostrado ali, é de 4 volts, tá? Esse é o gabarito. Vamos fazer de um jeito agora bem mais rápido, só de cabeça aqui, só para resumir bem o negócio? Primeira coisa, você tem que entender, né, que esse segmento inteiro está em paralelo. Esse já vem, olha, 1 mais 1 mais 1, 3, né? Esse aqui que a gente fez aqui já de cabeça. 3 resistores em paralelo iguais, divide por 3. Então essa galera inteira vira 1. Igual que a gente fez aqui. 1 mais 1 mais 1 vai dar o 3 que a gente descobriu aqui. Então a gente está fazendo aqui a mesma coisa de maneira mais rápida, só para resumir, né? U igual a RI, achou o 4, pá, resolveu todo o problema. Certo, gente? Então como ele é bem simétrico, dava para fazer mais rápido. Mas eu quis fazer bem passo a passo aqui para vocês verem caso mude a questão e tudo mais, tá? Anota aí, tenta fazer sozinho de novo, tenta fazer de outras maneiras para ver se você chega no mesmo resultado, tá bem? Qualquer dúvida, manda no fórum. Valeu, pessoal!